Oi pessoal, tudo bem? Cá estamos nós para mais um capítulo do nosso estudo. E bom, dessa vez estamos aqui no capítulo 10, que vai tratar sobre nossa boa e velha morte. O cessar da energia vital, do pulsar do corpo físico. Bom, vamos lá então. Mantendo essa tradição, eu acho que é interessante começar com um pouco da maneira com que Leon Denis começa o capítulo, para a gente se situar mais ou menos sobre o que ele vai falar, qual é o propósito do capítulo, e coisas nesse sentido. E bom, ele começa dizendo que a morte é apenas uma mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Além do túmulo, uma outra fase da existência se abre. O espírito, sob sua forma fluídica e imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Ele encontra, em seu estado mental, os frutos da existência que terminou. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o verão. Ele desce lentamente, abaixa, se enfraquece, parece desaparecer num instante no horizonte. Aparentemente, é o fim, mas, logo em seguida, ergue-se novamente, para novamente descrever sua órbita imensa no céu. Então aqui o que a gente vê é essa mudança de paradigma que Leon Denis começa a trazer no que toca à morte. Entendendo a morte não como propriamente o cessar da existência, mas sim como o fim de uma etapa, de uma fase. Meramente o próprio termo desencarne. Não é a morte, não é o fim. É simplesmente um processo em que o espírito deixa para trás essas vestes mais densas, essas vestes de carne que ele momentaneamente se reveste. Ele ainda usa essa analogia que eu achei bastante interessante, né, que é a movimentação do Sol nas regiões de altitude mais elevada e mais próximas do norte. Quando, devido à curvatura da Terra, o Sol se aproxima do horizonte nos períodos de verão, quando o dia dura mais tempo, o Sol se aproxima do horizonte, mas ele nunca chega a se pôr. Ele fica quase se pondo, mas quando ele parece que vai sumir, ele assume sua órbita ascendente e sobe de novo lá para cima. Então assim, a gente começa a entender que esse processo de morte e desencarne não é o fim, é simplesmente uma passagem, a abertura para uma nova etapa da existência do espírito. A partir dessas premissas basilares, a gente pode começar o nosso estudo. Bom, aí eu achei interessante porque Leon Denis traz, quando ele começa a falar sobre a morte, alguns atenuantes e agravantes, algumas questões que interferem, ou pelo menos parecem interferir, com relação ao decorrer da morte. Que são, por exemplo, esses 5 exemplos que ele dá. Por exemplo, ele trata um pouco sobre de que maneira as causas da morte interferem na percepção do espírito com relação ao seu desencarne. Isso acontece, por exemplo, pelo menos é isso que ele pergunta e se questiona, se existe alguma diferença entre as mortes naturais e as mortes por acidentes na percepção do espírito. Então, e também se o espírito sofre dor durante o desencarne, durante esse momento de passagem. E para isso, eu acho que é interessante a gente entender 2 tipos de acidentes, ou 2 tipos de fatalidades. Porque tem alguns que são acidentes, mas que não são tão acidentais assim. Por exemplo, você beber e dirigir no escuro na chuva, provavelmente vai acarretar um acidente, mas esse acidente não é tão ocasional assim, não é fruto do acaso. É fruto, em grande medida, da invigilância do indivíduo que foi fazer um troço que tinha tudo para dar errado. Mas, por exemplo, você tá num lugar e de repente caiu o teto em cima da sua cabeça, ou qualquer coisa assim que não dependa da vontade,
ou da ação do indivíduo. Essas duas coisas são, digamos assim, fatalidades, mortes anormais, de certa forma, mas uma mostra-se como causa direta da ação do indivíduo, a outra não. Naquelas circunstâncias nas quais o indivíduo não tem interferência direta, pelo menos aparentemente não tem, o que a gente vê é que nesses casos subentende-se que as estruturas kármicas, assim, essa carga kármica do indivíduo e seu planejamento reencarnatório, o tempo que ele já planejava existir nessa dimensão, nessa etapa do seu desenvolvimento, já tinha se cumprido. Porque assim ele já tinha, não que tivesse tudo escrito, porque obviamente não é tão determinístico assim, mas o ciclo já estava mais ou menos encerrado. As coisas que esse indivíduo tinha para fazer nessa encarnação encerravam-se mais ou menos naquela época, e também a necessidade de recuperação, de regeneração, também necessitavam daquele tipo de existência, de provação que uma morte acidental dessa natureza promove. Já as mortes dos desencarnes, que são acidentais, mas dos quais o indivíduo tem parcela importante da responsabilidade, aí sim isso mostra-se de maneira um pouco diferente. Porque se o indivíduo é responsável por esse acidente, se ele é causador dele, então quer dizer que não estava previamente determinado ou planejado esse desencarne mais ou menos nessa altura do campeonato. Então, o indivíduo, ao fazer isso, vai extinguir a vida do corpo dele antes que o fluido vital, que é a expectativa e o planejamento da existência dele, chegue ao fim. Dessa forma, uma analogia que a gente pode fazer é como se ele terminasse uma corrida com uma certa gasolina no tanque. Então, o que você precisa fazer antes de você colocar mais gasolina, pelo menos nessa analogia imperfeita? Você tem que terminar de gastar aquela gasolina, porque você não pode misturar dois combustíveis diferentes. O mesmo acontece com a nossa existência. Você não pode misturar um fluido vital que deu vida, deu energia ao corpo com outras fontes de energia. Portanto, o que tem que acontecer é esse espírito passar por outra reencarnação na qual ele vai gastar, ele vai queimar esse resto de combustível, de fluido vital que ele tinha para animar aquele corpo. Portanto, dessa forma a gente pode entender que esse segundo caso traz um pouco mais de dor para o indivíduo, porque é como se ele morresse, mas o corpo dele não estivesse pronto para morrer ainda. Aí a gente puxa o link das mortes naturais. Porque numa morte natural, o que acontece é que o indivíduo, por exemplo, com 80 anos de idade, ao longo de toda a vida dele, a conexão entre ele e o próprio corpo, entre o espírito e o corpo, não é absoluta desde sempre, ela é flexível, mutável. Prova disso, por exemplo, é que nos primeiros 7 anos de vida, a conexão entre o corpo e o espírito é um pouco mais fluídica, um pouco mais elástica, digamos assim, não tão sólida, não tão concreta. Por isso que as relações de uma criança com um plano espiritual são mais fortes. Por exemplo, tem vários documentários que documentam, por exemplo, a questão de crianças que têm memórias de encarnações passadas, ou as crianças que têm amigos imaginários e coisas assim, e mostram certos apetites e certos interesses que não parecem estar plenamente adaptados com a experiência carnal que ela teve, esse tipo de coisa. A partir dos 7 anos, não completa-se plenamente, mas já estabelece de maneira mais concreta esse vínculo entre o corpo e o espírito. Dessa maneira também a gente tem mais um ciclo de 7 anos, e assim a gente também pode entender o processo da adolescência, que a partir dos 14 anos se tem uma conexão quase que completa entre o corpo e o espírito. Nesse momento, existe uma espécie de conflito entre o que foi, o que vai ser e o presente. O que eu quero dizer com isso? Que as influências materiais e as influências espirituais chocam-se de maneira mais direta, há um embate mais atrituoso, digamos assim, em que o corpo do indivíduo começa a se desenvolver e o espírito efetivamente se conecta a ele. Então existem alguns conflitos que surgem nessa fase do espírito tentando entender o que é ele, o que é a influência da matéria,
o que ele foi, o que ele vai ser agora. Então, é dessa forma que a gente pode entender e explicar um pouco desses conflitos inerentes ao processo de adolescência e do amadurecimento do indivíduo. Mas aí, quando a gente vai chegando no final da existência, aos poucos, esses laços que unem, esses liames que fundem o espírito, a matéria, vão também se enfraquecendo da mesma forma que fazem o oposto durante a infância. Eles vão tornando-se mais frágeis, mais fluidos, menos sólidos. Por isso, por exemplo, que a gente já vê uma certa enfraquecimento acelerado do corpo durante o fim da existência, porque aquela carga de fluido vital vai se esgotando e com o passar do tempo o espírito vai começando a se aproximar mais do plano espiritual. Por isso, por exemplo, que várias pessoas narram que pessoas mais idosas, quando estavam perto do desencarne, tinham sonhos mais vívidos, e mesmo algumas horas antes de desencarnar, quando já estavam quase em estado moribundo, tinham percepções, por exemplo, de ver luzes, ver parentes que já desencarnaram, ver os pais, as mães e coisas assim. Isso porque, mesmo antes do desencarne, esses laços já quase se separaram, tem só alguns filetinhos conectando o corpo ao espírito. Então ele consegue ter uma percepção um pouco mais clara, uma consciência um pouco mais expandida para perceber essas coisas que, envolto na matéria, eram impossíveis de se perceber. Assim percebe-se esse desencarne que não possui um tom agonizante, pelo menos em grande parte dos desencarnes não, porque intrinsecamente não é um processo doloroso nem nada. O que pode acontecer é o corpo passar por dor, por sofrimento antes do desencarne. Mas a partir do momento que o espírito se desconecta, ele já não sente mais nada, porque ele já não está mais conectado àquele corpo. Entretanto, é importante fazer uma ressalva que isso é num cenário ideal, no plano meramente teórico. Quando a gente trata da prática de pessoas imperfeitas assim como nós, um ponto que vale ressaltar é que nós ainda somos muito materialistas, muito apegados à nossa matéria. Por isso, por vezes, nós confundimos o nosso ser com a nossa aparência física, nossas potências espirituais, toda a nossa identidade, com essa manifestação carnal que nós momentaneamente encarnamos. Isso acaba potencializando alguns conflitos e alguns sofrimentos no momento do desencarne. Porque todos os espíritos, de maneira geral, passam por certo momento de desorientação assim que desencarnam. É uma mudança grande de percepção, de realidade, todas essas coisas. Então é normal que haja uma certa desorientação. Mas quanto mais apegado o espírito é à matéria e menos desconhecedor dessas realidades transcendentes, mais difícil é esse processo. E muitas vezes ele nem mesmo se reconhece enquanto desencarnado. Ele consegue se ver fora do corpo, visualizar o corpo dele. Muitas vezes já putrefato, enterrado, esse tipo de coisa. E tem um certo sofrimento emocional envolvido entre os dois, porque o indivíduo não consegue se reconhecer enquanto encarnado nem enquanto desencarnado. Ele fica nesse limbo sem saber muito bem o que é e coisas do tipo, que acaba gerando um certo sofrimento. E sobre isso também, Leon Denis traz uma nota em que ele fala das recomendações com relação à cremação e ao sepultamento, porque ele se pergunta qual dos dois é mais adequado, qual dos dois é o ideal e coisas do tipo. E bom, o que os espíritos dizem vai bastante de encontro com isso, na medida em que, quando a gente entende que quando o corpo morre, o espírito se afasta e não tem mais nenhum liame que une os dois, faz sentido qualquer um dos dois, porque não faz diferença. Mas quando a gente percebe que, por mais que o espírito não seja mais o corpo, muitas vezes os laços emocionais e fluídicos acabam atraindo os dois, o processo de cremação, quando feito com indivíduos que não possuem plena consciência da sobrevivência da alma, ainda não conseguiram se desapegar de maneira plena dos seus corpos e da matéria, pode sim trazer alguns sofrimentos. Mas por quê? Não que o corpo ainda esteja preso ao espírito e o corpo vai sofrer, vai ter dor e vai ter o espírito, mas sim
porque o espírito, ainda não conhecedor da sua realidade, da sua sobrevivência, ainda se confunde com aquele corpo. Ele acha que ele é aquele corpo e mimetiza em seu próprio perispírito, em sua própria estrutura, o que ele acha que seriam aquelas dores. Então, o espírito em si não sofre dor. Ele não tem nervos e coisas assim para conseguir transmitir esses estímulos nervosos para produzir dor. Entretanto, ele, nesse momento de desorientação, se confundindo com o próprio corpo, ele pensa que o corpo sente dor e, portanto, ele simula em seu próprio organismo aquelas dores. Então, essa é uma certa ressalva para entender que nenhum dos dois é problemático em si, nem a cremação, nem o sepultamento, nem qualquer outra coisa feita com o corpo, desde que o indivíduo esteja minimamente entendido com o desencarne, digamos assim, que ele consiga aceitar o seu processo de desencarne e de passagem. Porque enquanto ele não aceita isso, mesmo o sepultamento, mesmo qualquer outro tipo de desencarne e de violação, vai trazer certas dores para o espírito. Mas isso não é problema do fenômeno, do processo ou da forma. É sim uma questão emocional, diretamente ligada ao espírito. Agora também tem esse último tópico, que é a questão do suicídio. E a questão do suicídio é bastante interessante, porque por norma, o que o Leon não fala muito sobre esse tema, mas eu achei que seria importante mencioná-lo. É que o que a gente sabe? Que o suicídio, por norma, é o atentado contra a própria vida, contra a própria existência. O que juridicamente não é um problema grave, porque não se atenta contra outra vida, atenta-se contra a própria vida, mas partindo dessa cosmovisão espírita, o que se percebe é que o suicídio traz um certo sofrimento bastante grande para o indivíduo. Isso por quê? Porque esse momento em que nós estamos encarnados, essa existência material, é na verdade uma oportunidade que é dada para o ser, para que ele possa desenvolver novas habilidades, se deparar com as próprias construções mentais, as atitudes que ele teve no passado e ter uma chance de se regenerar, de solucionar esses velhos débitos e progredir, aprender. É como se a nossa encarnação, esse momento que nós experimentamos, fosse um grande tabuleiro, formado de um grande jogo, cuja cada peça que nos apresenta, que nos aparece, fosse milimetricamente calculada para exercer uma função, cumprir um papel. Então, cada pequeno pontinho que forma essa nossa vida, nosso trabalho, nossa escola, nossa família, as pessoas que nos cercam, os nossos amigos, é como se todos eles estivessem lá desempenhando um papel pedagógico, fossem instrumentos lúdicos com o objetivo de nos ensinar uma lição. Assim, praticar o suicídio, atentar contra a própria vida, seria desperdiçar essa oportunidade. Então, ao fazer isso, o indivíduo, depois que recobra sua consciência já no plano espiritual, possui uma cobrança de sua própria consciência sobre si bastante grande, bastante exacerbada. O que isso sim lhe gera sofrimento. Então não é que o suicídio gere sofrimento por si no indivíduo, porque é simplesmente um desencarne. Mas a própria consciência do indivíduo atua como juiz e martiriza o próprio ser durante um período bastante grande por essa oportunidade que lhe foi desperdiçada. Porque quando a gente tem essa percepção mais clara de que o momento atual, por mais dificultoso, por mais trabalhoso e por mais desafiador que possa ser, é transitório, é fugaz. É uma oportunidade que, por mais que muitas vezes amarga, foi planejada idealmente para nos proporcionar as melhores chances, as melhores oportunidades de aprender, de progredir e de melhorar. Mas vamos lá para não ficar muito grande. E tendo isso em conta, é como se a morte ficasse mais amigável. Não amigável, eu tenho mais ideal, mas menos ameaçadora. É reconhecer, a partir de todas essas questões, a morte não como um ser a ser evitado ou coisa do tipo, mas sim como um processo natural de transição, um retorno para a verdadeira vida,
porque esse momento, essa experiência carnal que nós temos, é simplesmente etapa transitória do nosso desenvolvimento. Mas, sobre isso, Leon Denis diz o seguinte: ó morte, ó majestade serena, tu, de quem fazem um espantalho, és, para o pensador, apenas um instante de repouso, a transição entre dois atos do destino, quando um se acaba e o outro se prepara. Quando minha pobre alma, errante pelos mundos há tantos séculos, após muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de tantas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for novamente repousar em teu seio, será com alegria que ela saudará a aurora da vida fluídica. Inebriada, ela se elevará do ambiente do pó terrestre através dos espaços insondáveis, ao encontro daqueles que, aqui embaixo, ela amou e que a esperam. Leon Denis é muito bom, né? É magnífico essa poética que ele tem, esse lirismo. E aí, ele começa a trazer essas mudanças que a própria consciência do espiritismo e dessa relação não atrituosa e não dual entre a vida e a morte, mas sim reconhecendo que a revelação dos espíritos vem por fim a todas essas apreensões, traz-nos indicações precisas sobre a vida de além túmulo. Ela dissipa essa incerteza, essa dúvida cruel, este temor do desconhecido que nos assusta. Morte, que nos zela, nada muda de nossa natureza espiritual, de nossos caracteres, daquilo que constitui nosso verdadeiro eu. Só nos torna mais livres, donos de uma liberdade cuja extensão se mede por nosso grau de adiantamento. Tanto lá quanto cá, temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal, a facilidade de avançar, de progredir, de reformar-nos. Em toda parte, reinam as mesmas leis, as mesmas harmonias, as mesmas potências divinas. Nada é irrevogável. O amor que nos cativa neste mundo, mais tarde, nos atrai para o outro. E, onde quer que seja, amizade, proteção, amparo nos aguardam. Enquanto que aqui nós choramos a partida de um dos nossos, como se ele fosse perder-se do nada, acima de nós, seres etéreos glorificam sua chegada à luz, exatamente como nós nos regozijamos à chegada de um bebezinho, cuja alma novamente acaba de se abrir para a vida terrestre. Os mortos são os vivos do céu. Portanto, reconhecendo a verdadeira vida, não como cá, mas sim como lá, toda a nossa maneira de perceber a existência, de lidar com ela, torna-se mais lúdica. Porque assim eu posso perceber, por exemplo, que o momento atual, essa existência atual, não é um martírio, um desafio. É sim uma oportunidade. Uma oportunidade, claro, revestida e que traz consigo desafios, dificuldades, atribulações e muitas vezes sofrimentos mesmo materiais. Mas ela não está aqui para ser um martírio, ela também não está aqui para ser uma dor eterna. É simplesmente um período fugaz. Afinal, o que são 70 ou 80 anos perante a eternidade? Assim, a encarnação é uma prova, é uma oportunidade para que nós possamos fazer o melhor de nós a cada dia. Conseguirmos materializar ao redor daqueles que nos cercam, daqueles que nos são caros, talvez pequenas sementinhas, pequenas fagulhas de amor, de carinho e de afeto. E, independente do que nos esperar do lado de lá, possamos terminar essa existência com o sentimento de dever cumprido, por sabermos que, independente de qualquer coisa, fizemos o melhor que pudermos. Demos o máximo de nós a cada dia e conseguimos dizer, sem medo, que saímos daqui um pouquinho melhor do que chegamos. E quem sabe, conseguimos melhorar também, ou espalhar um pouco de amor e tornar a vida das pessoas que nos cercam um pouquinho melhor.
Assim, entende-se que a atual existência não é propriamente o fim de tudo ou a nossa única chance. É simplesmente mais uma oportunidade que nos é dada. Que possamos utilizar essa oportunidade da melhor maneira possível, mas sem uma cobrança exacerbada de querer conquistar e suprir todas as necessidades que a matéria nos oferece, conquistar todos os títulos que ela propicia. E sim, conseguir satisfazer o único júri que realmente importa, que é a nossa consciência. Bom, pessoal, o nosso capítulo, essa nossa síntese fica mais ou menos por aqui e até a próxima. Tchau!